O que define uma pergunta em inglês? Primeiro a gente precisa entender isso, porque diferente da língua portuguesa, na língua portuguesa a gente sabe que para fazer perguntas a gente coloca o ponto de interrogação, não é isso? Porque se não tiver um ponto de interrogação numa frase, a gente entende como uma afirmação. É uma afirmação, um comentário. Agora, se tiver um ponto de interrogação nessa frase, a gente já entende que é uma pergunta, certo? Então nós brasileiros, distinguimos uma pergunta de uma afirmação com um ponto de interrogação. É isso que diferencia. Agora, na língua inglesa é diferente. No inglês, não dependemos de ponto de interrogação para sinalizar uma pergunta. A gente depende de outra estrutura, de outra coisa, de outro elemento para dizer que aquela frase é uma pergunta. Mesmo que você não veja o ponto de interrogação, se você entender esse elemento que eu vou te ensinar hoje, você vai entender que aquilo ali é uma pergunta, sem mesmo ter qualquer ponto ali, tá bom? Então é muito importante você entender isso por causa dessas diferenças, sabe? Então vamos lá, olha só. Que elemento é esse que eu estou falando? O elemento que eu estou falando é a inversão do verbo to be. Eu comentei sobre isso brevemente nas aulas anteriores e hoje eu vou tratar disso com mais calma. Então veja bem a frase. É uma frase muito simples que a maioria das pessoas já conhecem. É a frase How are you? How are you? Ou seja, como é que você está? E eu quero chamar atenção para duas palavrinhas. Are you, tá? Are you significa você é ou você está. Só que esse are you tá diferente da forma natural, porque a forma natural é you are. E por que tá diferente? Por que tá invertido? Porque é uma pergunta. Então, todas as vezes em que você ver o verbo to be invertido, trocado, é uma pergunta. Aquilo ali sinaliza que é uma pergunta. Então, mesmo que não tenha um ponto de interrogação, poderia estar sem ponto de interrogação ali. Mas se você entendesse que o princípio da pergunta é essa inversão, você entenderia que aquilo de fato é uma pergunta. Então, se você não faz essa inversão, a pessoa não vai entender se você está perguntando, ela vai entender que você está afirmando. Tá? Então, quando você coloca o verbo to be na forma natural dele, você está afirmando que a pessoa é de fato.